This call is now being recorded. Beleza. Pessoal, vamos lá. Então, a gente já vai agora dar o primeiro passo, né, da nossa disciplina propriamente dita, tá? Então, vamos fazer hoje aqui uma introdução breve sobre o que é empreendedorismo, tá bom? Esses slides já estão lá no grupo de vocês. Assim que o CIGAR estiver pronto, também fica disponibilizado lá, conforme nós combinamos aí na nossa fase do planejamento, tá? O objetivo dessa aula agora, pessoal, nesse momento, fazer uma breve introdução sobre empreendedorismo, né? Sobre o que é empreendedorismo, tá? E aí eu vou trazer aqui um conceito, né? Um conceito geral, tem vários conceitos, mas esse aqui é um conceito do Timos, tá? De 1990, é um conceito que eu gosto dele. Ele diz para nós aqui o seguinte, ó. O empreendedorismo, deixa eu mudar aqui o meu ponteirinho. De vez em quando eu vou rabiscando. Então, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Eu não sei se vocês já pesquisaram alguma coisa, estudaram sobre a Revolução Industrial. Aí eu vou só fazer aqui uma Sim, só que recapitulação. quem já viu isso faz um tempo já e já esqueceu. Já, né, pessoal? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. A Revolução Industrial foi um momento, né, na sociedade, né, um momento nas relações humanas, assim, que modificou muita coisa, tá? E foi um divisor de água, digamos assim, em muitas áreas do que a gente tem hoje, tá? Do que a gente vivencia hoje. A Revolução Industrial foi o seguinte, foi aquele momento em que o trabalho artesanal passou a ser feito por máquinas, né, com o auxílio de máquinas. Então, aquelas pessoas que trabalhavam ali manualmente, eles começaram a ir para as fábricas e começaram a utilizar a maquinaria, né, digamos assim, para poder executar as atividades. Isso aí a gente chama de revolução, ficou conhecido como Revolução Industrial. E aí houve uma série de fatores, né, que contribuíram para isso e que também criaram algumas situações a partir da Revolução Industrial. Houve, digamos assim, um êxodo rural, muita gente que morava no campo foi para a cidade para procurar uma vaga de trabalho, enfim. Surgiram várias fábricas de automóveis, de tecido, muita coisa surgiu aí no decorrer da Revolução Industrial, tá? Inclusive a administração também, ela surgiu, tem muita coisa que surgiu com a Revolução Industrial, tá? E isso foi muito importante para o século XX, tá? Século XX, ele vai até 1999, tá, pessoal? De 1900 a 1999, a gente está no século XX. E aí a Revolução Industrial foi um marco importantíssimo para esse século XX aqui, tá bom? E aí, pessoal, para o século XXI, qual que é o século XXI? Que a gente está vivendo agora. O empreendedorismo, ele é comparado pelo Timos à Revolução Industrial. Então, a gente já está aí no ano 2021, né? No século XXI, a gente já está em 20% desse século, e em 1990 ele já fez essa previsão. Ele falou, olha, o empreendedorismo será, no século XXI, equiparado ao que foi a Revolução Industrial no século XX. Ou seja, pessoal, o empreendedorismo, na visão do Timos, e eu também concordo com ele, é uma ferramenta de extrema importância e de extrema necessidade para esse século, né? E nessa época ele nem sabia que a gente ia ter todo esse processo que a gente está tendo de pandemia. Isso aqui é de 30 anos atrás, né? Quando ele fez essa citação. De 1990 até hoje são 30 anos. E muita coisa surgiu agora, né, pessoal? Infelizmente a gente teve uma pandemia, muitas vidas se perderam. E Professor? Oi. Lembrando que antigamente a gente não tinha internet, não tinha luz, agora a gente tem, né, no século XXI, né, professor? Exatamente, né?
principalmente internet, né? A internet, se eu não me engano, ela é aí de. Acho que a partir de 2000 é que realmente a gente teve acesso, né? Esse acesso mais, assim, significativo, né? A partir de 2000 nós podemos também ter aí os aparelhos celulares, de forma que hoje, né, você já faz tudo pelo seu celular, né? Eu imagino que muitos de vocês agora, nesse momento, estejam acompanhando essa aula pelo celular. Eu tenho um celularzinho aqui do lado também, que eu vou acompanhando o que está aparecendo na tela de vocês. Enfim, tem o meu notebook aqui na frente. Então, a gente tem aí uma série de tecnologias ao nosso favor, né? E aí o empreendedorismo também, pessoal, ele surge agora nessa época de pandemia, também, né, de uma certa forma surgiram aí os deliveries, tem algumas, algumas configurações novas, né, no mercado, você está na sua casa, você pede, a pessoa entrega, enfim. Mas isso tudo baseado também na tecnologia, né? Então, o empreendedorismo também, ele tem, digamos assim, uma contribuição muito forte, né? Ele tem um crescimento muito forte em função da tecnologia que está sendo disponibilizada para cada um de nós, principalmente a internet, né? Quem é que diria que a gente ia comprar tudo pela internet? Então, mesmo que você vai no presencial hoje, ver uma, sei lá, um móvel, um eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, enfim. Mas a primeira coisa que você faz é entrar na internet e ver como é que está o preço da internet, né? Aí, geralmente, o que que a gente faz? Você olha o preço daquilo que você quer comprar, que está aqui em Conceição, e você olha no Mercado Livre, né? Ou olha em outro aplicativo. Aí você fala, não, lá em São Paulo, lá no Sul, seja lá onde for, o produto está R$ 1.000, né? Com mais o frete, ele vai chegar aqui para mim por 1.200. Aqui em Conceição está 1.100, então compensa para mim comprar aqui, né? Então, hoje, o comerciante daqui, né, as empresas daqui, elas não estão competindo somente com o comércio local, elas competem com o Brasil inteiro, né, e até globalmente, né. Então, tem coisa que você quer comprar no Rio, aí você acha uma empresa, aliás, quer comprar em Conceição, não acha, procura em São Paulo, acha, e aí, de repente, tem uma importadora que traz isso de fora, e por um preço mais barato ainda. Aí você vai e compra dessa importadora. Então, hoje, a competição ela é global, né, pessoal? E, de uma certa forma, o empreendedorismo também surge e se fortalece com essa competição global, considerando as tecnologias que nós temos hoje. Tá bom, pessoal? Então, assim, com o surgimento da internet, a gente faz muita coisa hoje sem sair de casa. A exemplo disso é a nossa aula que a gente está tendo aqui agora, né? Pessoal, vamos lá, o Sebrae, vamos ver o segundo. A gente viu um conceito aqui do Timons, né? E a gente vai ver o conceito do Sebrae. Hoje eu vou dizer para você o que é o Sebrae, tá? A palavra empreendedor, de acordo com o Sebrae, ela tem origem francesa, né? A pronúncia é entrepreneur. Opa, desculpa. Tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Olha que interessante esse conceito, pessoal. O que é empreendedor? É aquele que assume riscos e começa algo novo. Tá, pessoal? Então, assim, o empreendedor é aquele cara que ele olha algum produto, algum serviço que tem no mercado e ele começa alguma coisa nova a partir daquele produto. E é claro que se ele está se propondo a colocar essa coisa nova no mercado, ele vai correr algum tipo de risco, né? Então, se eu penso em montar alguma coisa, se eu penso em iniciar o meu próprio negócio, por isso que é importante a gente construir o plano de negócio, por isso que é importante a gente fazer o planejamento. Porque o empreendedor vai correr risco? Vai assumir risco? Vai. Porém, pessoal, esses riscos aqui, ó, precisam ser devidamente calculados. Pessoal, o que é calcular risco? Eu tenho uma ideia de colocar um produto no mercado. Deixa eu pegar aqui por exemplo, esse aqui, ó. Caixinha de som da JBL. Estou fazendo propaganda não, mas é um produtinho muito interessante. Antigamente a gente carregava todo um trambolho para a sala de aula, né? Um monte de coisa. Hoje, com essa caixinha de som aqui, eu consigo passar os vídeos, né, que eu preciso.
A potência dela é muito boa, o tempo de autonomia da bateria é excelente. Mas eu imagino que quando a pessoa foi colocar essa caixinha no mercado, ela fez toda uma pesquisa, né? Então, já existe uma caixinha no mercado? Já. Essa caixinha funciona de que forma? Dessa e dessa. Quais são as deficiências dela? Essa e essa. O que que eu posso melhorar? Isso e isso. Tá? No entanto, ele colocou um produto novo no mercado, mas ele corria o risco, por exemplo, de ninguém aceitar essa caixinha, de ninguém, digamos assim, gostar do produto, tá? Então, por isso que esse risco precisa ser previamente calculado, pessoal. E aí, como é que a gente faz isso? Através do nosso planejamento estratégico ou o plano de negócios, tá? Então, o empreendedor precisa sim correr risco, mas de forma calculada, tá? Então, isso aqui é o que o Sebrae determina para nós. O Sebrae, pessoal, é o Serviço Brasileiro, acho que dá para vocês verem aqui embaixo, ó, de apoio às micro e pequenas empresas. Então, eu quero iniciar um empreendimento, quero ser empreendedor, quero lançar um produto no mercado ou um serviço no mercado, quero. Quem vai te dar esse apoio? O Sebrae, tá? Inclusive, a nossa segunda parte da nossa disciplina, né? A gente utiliza um aplicativo do Sebrae, que é o plano de negócios, né? Como elaborar um plano de negócio. Aí o Sebrae disponibiliza essa ferramenta, vai ser o que a gente vai utilizar nas nossas aulas, tá bom? E aí tem uma informaçãozinha interessante, pessoal, sobre o Sebrae, eu acho que eu até postei na semana passada lá no grupo de vocês, tá? No grupo da nossa disciplina. O Sebrae está firmando com o IF, né, uma parceria para a disponibilização de cursos sobre educação empreendedora. Professor, mas já estou fazendo empreendedorismo aqui com o senhor. A nossa aula já é de empreendedorismo. Beleza, mas se você tiver um tempinho, faça mais um curso de educação empreendedora, tá bom? Tem algumas coisas que a gente aborda aqui que não vão ser tão aprofundadas ou tão direcionadas quanto é um curso que você faz específico do Sebrae, tá bom? Se é que tudo que eu estou falando para vocês, a minha fonte principal hoje para mim trazer e montar essas aulas de empreendedorismo é do Sebrae, tá? Mas se vocês tiverem oportunidade de fazer, fica essa dica, tá bom? E aí eu até trouxe aqui um printzinho das páginas do Sebrae, né? Deixa eu ver aqui. Ah, vai ser só no final, tá, pessoal? Então deixa eu voltar aqui para fechar o raciocínio. No finalzinho eu apresento ali para vocês digamos assim, a tela onde vocês podem acessar esse curso do Sebrae, tá? Então vamos voltar o foco para cá. Empreendedor tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo, tá? Agora eu vou frisar essa palavrinha aqui, assume riscos e começa algo novo. Esse cara é o empreendedor. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vou tomar uma aguinha e vou pedir para que vocês me digam. Essa figura aqui lembra uma pessoa empreendedora? De acordo com o que a gente já conversou, de acordo com o conhecimento de vocês, a gente tem um empreendedor aqui. Marina, cadê você? Sim, sim. Justifica aí para nós. Por que você acha que tem um empreendedor aí? A questão do menino estar assumindo riscos ao tirar uma foto do jacaré com a boca aberta, né? Exatamente. Mais ou A gente, menos isso. seria. Tem mais alguém, pessoal, que quer contribuir com alguma coisa além da Marina? Então vamos em frente, tá? Pessoal, é o seguinte. Era bom se alguém desse mais alguma opiniãozinha. Vamos lá. Mais alguém? Pode ser no chat aí. Vocês estão vendo o empreendedor? Coloca aí sim ou não. Acho que tirar foto já é um empreendedor, já é ser empreendedor, não? Por ser fotografia, né? Como fotógrafo, Pode, tipo a pode ser. profissão também. Pode ser também, tá? Alex falou já já. Mas vamos em frente então, pessoal. Então, assim, o empreendedor pode correr risco? Pode. Agora eu vou trazer uma outra imagem para vocês aqui, ó. Esta.
comparando a primeira imagem com a segunda, quem é que está correndo riscos? O primeiro ou o segundo ou os dois? Os dois. Primeiro, por conta do menino estar muito perto do jacaré, e o segundo, por o cara estar lá no alto, subindo o. Como é que fala? Subindo a montanha lá no alto. E aí Beleza, pode ocorrer o risco dele cair também. beleza. Agora me diz uma coisa, Marina, e os colegas aí também que quiserem participar. Qual dos dois estão correndo mais riscos? Vixe, aí tá difícil. Os dois estão correndo risco, né? Acho que o primeiro, a primeira imagem, porque o segundo, pelo que eu tô percebendo, parece que ele tá com um colete de segurança, né? E já, já ajuda ele bastante já. Pronto, No, é no, exatamente esse o ponto mesmo, tá? Você fala que você tem dificuldade para entender as coisas que não tem nada, viu? Você já matou a charada. É, é exatamente isso, tá, pessoal? A ideia é que vocês entendam lá, né, de acordo com o ah, Sebrae, que o empreendedor ele precisa correr professor, riscos. Diga. eu acho que é mais a questão, tipo assim, do visual é. Agora a questão do conceito é mais ou menos. Questão do Beleza. visual, eu sou boa para adivinhar, para saber o que é, mas Não, conceito, mas você matou a charada, tá? A gente está falando de riscos, né? E aí, de cara, você falou, não, esse primeiro aqui está correndo risco. No entanto, o segundo, você falou que ele está com colete, né? Ele está com colete, ele tem grampos aqui, ó, ele tem aquela, tipo um martelinho, eu não sei o nome disso. Provavelmente esse sapato dele é adequado, provavelmente ele vai estar utilizando luva, provavelmente ele vai estar utilizando capacete, vai estar utilizando óculos de proteção. Essa roupa dele aqui deve ser uma roupa especial, enfim. Os dois fazendo estão alpinismo, né? fazendo Eu quero alpinismo, dizer. tá? Isso aqui é um alpinista, tá? Então, do ponto de vista de correr riscos, os dois estão correndo. Agora, do ponto de vista de correr riscos adequadamente, ou correr riscos calculados, é claro que esse aqui está correndo um risco, é um risco com muito mais segurança, digamos assim, entendeu? Esse aqui, se o jacaré der um pulo para frente, É, pelo se tamanho o da boca, jacaré pegar ele, olha, coitado. pelo tamanho da boca dele aqui, ó, ele engole a cabeça dele aqui, não engole? Olha só. Tchuk. Olha o risco que esse menininho está correndo aqui, ó. Então, ele é um empreendedor, de uma certa forma, ele está empreendendo aqui, mas, digamos, de uma forma bem inocente, né? E aí, pessoal, o que acontece é que na vida real também acontece isso. Quando eu falo empreender inocentemente, é aquela pessoa que foi para o mercado de trabalho, que foi para o mercado empresarial, para o mundo dos negócios, sem se preparar, tá? E aí o que que acontece? Às vezes ele até fica no mercado, mas por muito pouco tempo, tá? Então é por isso que vocês passam na rua, a gente vai falar um pouquinho agora mais do empreendedorismo da parte empresarial, e aí você vê ali um negócio começando, no ano ele fica, quando é no segundo ano ele está mais ou menos, no final do segundo ano ele desaparece. A pessoa fecha as portas e vai embora. Por quê? Porque é esse primeiro empreendedor aqui, ó, tá bom? É aquele empreendedor que não se preparou, ele foi para o mercado sem saber quais são os riscos que ele ia correr, sem saber se aquele negócio dele ia dar certo ou não, entendeu? Faltou aqui o planejamento, tá? Então aqui o mercado engole ele facilmente, como esse jacaré pode engolir essa criança aqui, ó, simplesmente com a bocanhada. Talvez ele não engula ele todo, mas ele pode arrancar um pedaço dele, inclusive a cabeça dele, né? E o segundo aqui, ó, é um empreendedor que está correndo um risco, mas de forma completamente calculada. Ele pode cair daqui
E morrer pode, mas ele tem muitos recursos aqui, ó, que ele está utilizando, que é exatamente para que ele corra o mínimo risco possível, tá? Então, aqui a gente vê que esse aqui é um empreendedor que tem algumas características do administrador também, né? Ele fez o planejamento dessa atividade dele, tá, pessoal? Então, são duas situações que acontece hoje, é visível, é premente. Esse aqui também é uma outra situação que acontece. Às vezes o cara vê uma loja abrir, um serviço aparecer, e aí ele fala assim, não, mas se está dando para ele, pode dar para mim também. Aí ele abre o negócio e não consegue ter a mesma clientela, não consegue ter o mesmo nível de vendas, não consegue satisfazer o cliente igual aquele que já está no mercado. E aí ele entra nessa mesma situação aqui, tá bom? Correndo riscos sem saber realmente quais são esses riscos. Esse aqui não, esse aqui já é aquele que abriu a empresa, que já tem uma clientela formada, que já tem uma carteira de clientes consolidada, enfim, tá bom? E a ideia é que a gente consiga, né, pessoal, ao final da nossa disciplina, ter as noções do que esse cara, no que ele se apoiou para ser um empreendedor de sucesso, tá bom? Inclusive na parte do plano de negócios também. Tá bom, pessoal? Vamos à frente, então. Deixa eu ver qual que é o nosso. Ah, tá. Aqui agora eu vou ver se eu consigo fazer com vocês. Na verdade, eu até tentei fazer isso, mas eu não consegui hoje cedo. Bom, vamos ver se a gente consegue. Vocês conseguem colocar no chat, depois dessas conversas aí, 3 palavras que definem o que é ser empreendedor? Consegue fazer isso aí para mim? Olha para essa imagem e responde no chat aí 3 palavras, tá bom? Que dão sentido a essa imagem. Correr riscos calculado, ótimo. Fazer planejamento das ações, ótimo. Ser proativo. Vocês conseguem colocar no chat alguma coisa aí para mim? Arou? Opa, correr risco com segurança, ótimo. Que mais? Resolver problemas, correr risco, ser proativo, ótimo. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para o chat. Marina respondeu. Assumir riscos sem planejamento. Alguém mais vai escrever? Deixa eu ver se eu consigo editar aqui rapidinho, para a gente fazer uma comparação aqui no nosso quadrinho, tá? É rápido. Pessoal, vamos lá então. A Marina, ela falou o seguinte: correr riscos com segurança. Ótimo. Esse cara aqui do lado está correndo riscos com segurança, já falamos isso, né? Claro, né? Por quê? Porque ele está aqui, ó, devidamente parametrado, né? Todos os EPIs dele, ele deve estar de olho. Professor, Oi. agora em questão do empreendedorismo, é tipo assim, que você vê que tem possíveis riscos de acontecer alguma coisa com você mesmo ou com sua empresa, né? Uhum. Mas você vendo que você pode
de algum jeito, assegurar que isso não ocorra. Tipo isso. Exatamente, tá? Isso aí, Marina, a gente chama de proatividade, tá? O cara que corre risco com segurança, ele também é um cara proativo. Proativo é aquela pessoa que está um passo na frente dos problemas, tá? Então, você fez um planejamento, foi para o mercado, conquistou sua clientela, já tem uma carteira de vendas ali garantida, e de repente você chegou na pandemia. Só que quando essa pandemia chegou, ela pegou muita gente de surpresa, mas alguns já tinham previsto isso. E aí você já tinha que ter dado um passo na frente do problema. Isso chama exatamente o que você colocou aqui, ó, correr risco com segurança e também ser proativo, tá? Eu estou no mercado, eu estou correndo risco, mas, no entanto, eu estou ligado aqui, né, um passo na frente dos outros, um passo na frente do problema. E aí, quando o problema chega, eu já tenho alguma estratégia montada para resolver, tá? Professor, todas as empresas são assim? Não, infelizmente, tem algumas empresas que são reativas, né? Tá? Muito poucas, mas algumas empresas, principalmente aquelas que não fizeram o planejamento, ou aquele empreendedorzinho da figura do jacarezinho ali com a criança, eles não fizeram o planejamento. Então, o problema chegou, bateu na porta, aí ele, e agora? Como é que nós vamos resolver? Isso a gente chama de empreendedor reativo, né? Ou empresário reativo. Ele não se preocupa com o problema com antecedência. Então, pode ser que o problema nem chegue aqui. E acaba que uma hora o mercado vai engolir ele. Tá bom? Então, vamos lá. O Rian colocou aqui, ó, resolver problemas, correr riscos e ser proativo. Pronto, já falamos da proatividade aqui anteriormente, tá? Correr riscos, resolver problemas e ser proativo. Ótimo. Tudo isso aqui, ó, tá ligado aqui na figurinha do alpinista aqui, ó. Tá resolvendo problema de escalada, problema de equipamento, o vento, o sol, o calor, tá correndo risco, no entanto, tá sendo proativo. Por que que ele está sendo proativo aqui? Porque ele fez o planejamento de tudo isso aqui antes. Ele só não chegou, ele não chegou aqui, olhou para esse paredão e falou, vou subir aqui. Não, peraí. Eu tenho certeza absoluta que ele fez uma série de planejamentos antes de fazer essa escalada. Então, ele foi proativo, tá? Aí o Pedro fala o seguinte, assumir riscos sem planejamento, mas na verdade tem que ser com planejamento aqui, tá? Assumir riscos com, vamos tentar fazer um Nzinho aqui, com planejamento, tá, Pedro? É exatamente o que ele fez aqui, ó. Tá bom? Tá assumindo riscos? Tá. Mas é com planejamento, tá? A Marina falou aqui, correr riscos com segurança. Beleza. Para ter essa segurança, ele tem que ter feito o planejamento. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente esse o conceito, digamos assim, as características do empreendedor, tá bom? E é basicamente isso que eu queria passar para vocês na nossa aula de hoje, para não ficar uma coisa muito extensa, sobre a introdução ao empreendedorismo, tá? Alguma colocação, pessoal? Vocês querem colocar tirar alguma dúvida, sugerir alguma coisa? Ou a gente pode seguir adiante? Vamos seguir? Então, vamos lá, pessoal. Voltando lá no aplicativo do Sebrae, depois eu posso disponibilizar isso para vocês de alguma forma. Existe lá um espaço exclusivo, né, para que os alunos possam também fazer algum curso de empreendedorismo. O link é esse aqui, ó, https://bit.ly, que é o nome do portal deles, né? Digitou isso aqui na internet, vocês vão conseguir. Esses slides também já está disponível para vocês, se vocês quiserem entrar. Então, assim, vai ser um material bem interessante que vocês vão ter acesso, que vão enriquecer mais um pouco as nossas aulas, tá? Aí, nesse portal lá, ó, tem quiz, né? Tem podcast, tem infográfico, tem vídeo, tem guias, tem um monte de material legal que pode complementar todas as nossas aulas, tá? Outra coisa interessante que eles têm também, aqui na verdade são os cursos, né, que eles têm lá disponível para quem está, digamos assim, no curso profissionalizante, que é o caso de vocês, ó. Aí, Atitudes Empreendedoras e Tipos de Comportamento, é um curso de 10 horas, né? Planejando Meu Sucesso Profissional, um curso de 16 horas. Plano de Vida e Carreira, um curso de 16 horas.
e o mundo do trabalho. Vocês podem ver que são cursos voltados não para a concepção de criação de empresa, mas para a concepção de formação profissional e de crescimento seu, tá? Principalmente esse aqui, ó, planejando o meu sucesso profissional. Então você vai ver, ó, quem sou eu, empreendedor, pensando fora da caixa, enxergando oportunidades, abrindo novos caminhos e minha ideia, né? Então isso aqui já te dá uma noção assim bem mais direcionada do que é ser empreendedor, como é que você pode planejar o seu sucesso profissional. Tá bom, pessoal? Então isso aqui são algumas dicas, algumas sugestões. Se puderem fazer, façam. Se não puder, a gente foca na disciplina e vamos seguir em frente, tá? Lá também tem alguns cursos por WhatsApp, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, mentalidade empreendedora, carga horária 10 horas, né? Você tira 2 horas por dia, no horário que for mais conveniente para você ler o material e responder uma atividade sobre empreendedorismo, tá? Isso aqui você faz tudo por WhatsApp. E o segundo aqui também, né? Uma carga horária de 10 horas, né? História e vida de propósito, construindo um mindset empreendedor, ou seja, um espaço empreendedor em você, análise de ameaças e oportunidades importantes aqui que a gente vai usar lá no plano de negócios, né? Planejando e definindo ações, transformando sonho em realidade. Isso aqui a gente vai ver, pessoal, vários tópicos que abordam também isso aqui, mas fica a dica e a sugestão para vocês. E aí, pessoal, para a gente poder dar mais um passinho adiante, o empreendedor, né, nós falamos ali nos slides anteriores, deixa eu voltar aqui rapidão. Aqui, ó, falamos desse cara, planejamento aqui, ó. Planejamento, proatividade, correr risco, segurança, tá? Só que além de planejar, ele precisa também conhecer mais 3 funçõezinhas básicas da administração, e eu vou voltar lá para aquele slide novamente. Aqui, esse é o último slide da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então, assim, o empreendedor, lembra que eu falei para vocês que o empreendedor ele precisa também ser um administrador? Por que que ele precisa ser? Porque ele precisa ter as noções de gestão da empresa, ele precisa saber onde é que estão os recursos, ele precisa alocar recursos para a equipe, ele precisa motivar essas pessoas a seguir o que foi planejado, ele precisa verificar se esse objetivo foi alcançado. Como é que ele faz isso, pessoal? Utilizando 4 funçõezinhas básicas da administração, tá bom? Então, essas 4 aqui, ó, nós falamos de planejamento, mas além do planejamento, tem que ter também a organização, a direção e o controle. Professor, o que que é planejamento? Planejamento é aquele momento onde você define as ações e os recursos necessários para o alcance dos objetivos estabelecidos, né? Ou seja, eu estou aqui hoje e quero chegar num determinado objetivo. Como é que eu faço para traçar esses objetivos? É no planejamento. Eu estou aqui hoje e quero montar a minha empresa para atender um determinado segmento de mercado, ou vender um produto, ou montar uma loja, ou uma saiteria, uma loja de manutenção de computadores, de venda de notebook, enfim. Qual que é o meu primeiro passo? Planejar. Você vai pegar tudo que você tem na sua cabeça e anotar um pedaço de papel, anotar numa Professor, planilha, anotar no plano de negócios. Diga. praticamente já é isso já que eu tô fazendo. Tipo assim, eu tô pensando como é que eu vou fazer mais ou menos assim a minha loja, né? Eu pensando assim, tipo, eu vou montar o quê? Vou fazer o quê? Tipo, né? Uhum. E aí é Tipo nesse momento assim, a gente é, vai. Pode falar. questão das ações é tipo saber qual é a melhor, né? O melhor planejamento para sua empresa, né? Tipo assim, não, tipo, para mim cobrar tanto, é, para mim, tipo, vender minhas coisas, tipo, para mim, tipo, como é que eu Saber, posso falar?
Não, beleza, guarda o segredo do teu negócio aí por enquanto, tá? Tá. Mas aqui no planejamento é exatamente isso, tá? Quem são os seus clientes? Quem são os seus fornecedores? Que tipo de produto você vai vender? Qual que é o preço do seu produto? Como é que vai ser o layout da minha empresa? Enfim, qual que Hein, é o meu professor? investimento inicial? Qual que é o meu Segundo, custo? segundo um amigo meu, ele me disse, tipo assim, que dependendo da minha mão de obra, né, ou seja, do meu esforço, eu tenho que cobrar mais caro para o cliente a minha manutenção, né? Segundo Aham. ele. É mais nesse ponto de vista também, né? Pode ser, tá bom? Só que a gente vai ver isso no plano de negócio, como é que você vai caracterizar o preço do seu serviço, tá? Isso está relacionado ao seu esforço, tá, mas está relacionado também ao que você vai gastar para você poder fazer aquele trabalho. Então, assim, quanto menos custo Preços você de mercado, né? isso, você tem que considerar também os preços de mercado, você tem que considerar o seu concorrente, você tem que considerar a qualidade do seu trabalho, entendeu? Tudo isso envolve na hora de você precificar o seu serviço ou o seu produto. E onde é que a gente faz isso? Aqui no tal do planejamento, tá bom? Que é o nosso plano de negócios, tá, pessoal? Quando eu falo de plano de negócio, eu estou falando exatamente de planejamento, tá bom? Segunda etapa, pessoal, é a organização, tá? Então, se eu já tenho aqui um plano de ação, eu já tenho um objetivo a ser alcançado, o segundo passo é fazer o quê? Correr atrás dos meus recursos, né? Então, a função organização, ela estabelece os meios e recursos necessários para possibilitar a realização das ações do planejamento. Então, eu planejei, agora eu vou ver como é que eu vou fazer para executar. Eu vou precisar de dinheiro? Vou precisar de mesa? Vou de cadeira? Vou precisar de pessoa? Vou precisar de matéria-prima? Vou. É aqui que você vai organizar tudo isso, tá? Terceiro passo, pessoal, eu vou dar direção para essas pessoas. Eu já tenho um objetivo, eu já tenho as pessoas para fazer. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar condições para essas pessoas executarem essas ações, tá? Aí é onde entra aqui a minha direção, né? Ou seja, o diretor, o líder, ele motiva a execução do que foi planejado e organizado, tá bom? E aí, por último, é a minha função, o controle, né? O que que é esse controle? Representa o acompanhamento, a monitoração e a avaliação do desempenho, ou seja, o que eu planejei aqui, organizei e motivei as pessoas a fazer, foi alcançado? Então, isso eu vejo através da minha função controle, tá bom, pessoal? Então, basicamente, só para vocês já lembrarem, as quatro funções básicas da administração são essas aí, ó. Planejamento, organização, direção e controle. E que devem ser utilizadas pelo empreendedor, tá bom? A gente vai ter um segundo momento que a gente vai falar mais uma vez de cada uma delas, inclusive das habilidades também, mas isso já é um tema para uma outra aula, tá? Então, só para vocês entenderem que, além de todas aquelas características que a gente falou do empreendedor, ele também precisa entender que o empreendedor também é um administrador e o administrador faz uso dessas quatro funções aqui para poder fazer as coisas acontecerem. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente. Esse aqui é o último slide. Ah, tem mais um detalhe, pessoal. Isso aqui, ó, é uma coisa cíclica, né? Eu coloquei essa animaçãozinha aqui para vocês entenderem. Eu faço o planejamento, aí eu vou para a organização, eu venho para a direção, depois eu vou para a função controle. Terminou o processo, aí ele volta para o planejamento de novo. Professor, mas como é que isso funciona? Vamos pegar, por exemplo, uma equipe de vendas. Eu planejo que, num determinado momento, tá? Digamos assim, vamos pegar como exemplo uma empresa que já existe, a Honda. A Honda planeja lá vender no mês de maio 50 motos na região sul do Pará. Ou seja, nos municípios de Conceição, Santa Maria, Redenção, enfim. Vamos colocar uma meta maior, 200 motos nesses quatro municípios. Ótimo, então esse é o nosso objetivo.
Quais são os meios e os recursos necessários para possibilitar essas ações aí? Eu vou dividir, eu vou pegar um supervisor para cada cidade, dentro de cada cidade dessa, eu vou montar uma equipe de vendas e vou dar o suporte para essas pessoas. Ótimo. Aí eu vou aqui para a direção. O que que essa direção vai fazer? Fulano, como é que tá as suas vendas? O que que você está precisando? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Se precisar de alguma coisa, estou aqui disponível. Você visitou o fulano, você visitou o cicrano. É mais ou menos isso que é a motivação, tá? E o controle, quando eu chegar no final do mês, qual que era a minha meta? Era vender 200 motos. Eu vendi 200? Não, só vendi 150. E agora? Agora a gente começa de novo aqui no planejamento. Ou seja, eu vendi 150, era para vender 200. Não consegui vender? Controle tem a ver com querer colocar as câmeras. Agora eu te respondo, tá? Então, eu cheguei aqui no final do mês. Não vendi as 200 motos, mas eu vendi 150, ótimo. Então, vamos ver o que que aconteceu, por que que eu não consegui vender as outras 50. E aí eu refaço o meu planejamento novamente. E aí, beleza. Mas aí eu já vou ter vivenciado aquela experiência, né, do planejamento anterior. Não consegui vender as 200, ótimo. Então, mas agora a gente já tem um novo planejamento. Vamos ver se a gente consegue fechar essa meta de novo. Tá, pessoal? Então, por isso que eu falo para vocês que a administração ela tem essa função cíclica, tá bom? Essa função de planejar, organizar, dirigir, controlar. Terminou o ciclo, começa de novo. Esse ciclo pode ser mensal, semestral, anual, tá bom? Dependendo da sua necessidade, tá? Deixa eu ver ali o que que a Marina colocou para nós ali no chat. Ver se tem alguma coisa aqui. Beleza. Professor, o controle tem a ver com eu querer colocar câmeras de segurança para facilitar a monitoração da minha empresa? Pode ser. Colocar a câmera também é uma função de controle, né? Sem nenhum problema. Eu estou controlando o que que as pessoas estão fazendo na minha câmera, ou na minha empresa, perdão. Tá? Mas o controle, Marina, ele pode ser também um relatório de vendas, tá? Pode ser um mapa de vendas. Então, eu tenho lá 4 vendedores. Eles saem para campo e vão vendendo e vão informando no sistema o que está sendo vendido. Aí, aquele relatório que eu tiro do sistema é o meu controle das minhas vendas. Tá bom? Então, controlar a câmera é uma função? É, sem nenhum problema. Professor, Tá. Diga. mas nesse caso a minha pergunta é mais tipo assim, se por acaso acontecer alguma coisa na minha empresa, sei lá, tipo, casos de roubo, né, ou furto, alguém é, fazendo algo que prejudique a minha empresa, alguma coisa assim, Uhum. para eu depois conseguir ver e, sei lá, e chamar a polícia. Pode, isso aí é um tipo de controle. Não tem nenhum problema. É um tipo de controle, é. Beleza, você está certo, não tem nenhum problema, tá? Agora, quando eu coloco lá planejamento, organização, direção e controle, é no sentido, por exemplo, você vai fazer um plano de negócios, né? Aí você, digamos que você quer ter lá você quer vender no mês 50 mil reais. Como é que você vai saber se você está vendendo ou não? É através de um controle que você vai ter. Pode ser uma planilha, pode ser um sistema, entendeu? Então, esse é aquele controle que eu estou falando para você do planejamento. Mas o que você colocou aí também pode ser, sim, caracterizado como um controle, não tem nenhum problema. Mas é um controle para uma situação diferente da que a gente está tratando aqui, tá bom? Então, esse controle é no sentido de você averiguar se o que foi proposto foi alcançado, tá bom? Então, eu planejei vender 50 mil reais, no final do mês eu tiro meu relatório, vendi 48. Beleza, então aquele relatório é o seu controle, digamos assim, de acompanhamento das suas vendas. Tá bom? Pessoal, aí a gente já tem a nossa primeira atividade de aprendizagem, tá? E aí eu queria ver se a gente já pode fazer isso na próxima aula, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Bom, esse livro da Bel Pesce, pessoal, eu vou disponibilizar ele para vocês. E aí eu queria ver se na próxima aula, como é que tá as atividades de vocês? Vocês estão tendo muitas atividades, vocês precisam de muito tempo para fazer as atividades, de pouco tempo. Qual que é o nível de dificuldade de vocês entregarem as atividades, para mim não sobrecarregar vocês? Vocês estão tendo muita coisa aí para ser feita? Por enquanto, não muito. Acho que uma semana, acho que daria sim. Beleza, então o que que vocês vão fazer para mim, ó, para a próxima semana? A gente tem um livro aqui da Bel PS. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto vai ser só isso aqui mesmo, tá? Eu vou abrir o livro e vou explicar a atividade para vocês. Mas, tipo assim, né, professor? É através do meu ponto de vista, mas, tipo assim, é bom ver com os demais como é que tá. Não, beleza. Eu vou fazer a proposta, tá bom? Atividades extra-sala, atividade Bel PS. Deixa eu voltar aqui, porque para cada turma eu tenho uma pastinha. Turma NC, atividades. Ah, eu não coloquei ela aqui ainda, tá? Mas eu vou abrir o livro lá do lado de fora. Do lado de fora, quando eu falo, é do lado de fora da pasta. Então vamos lá, pessoal, olha só, o que é a proposta para a próxima aula? Isso aqui é o livro da Bel Pesce, tá? Chama A Menina do Vale. Por que que eu coloco esse livro aqui, ó? Ela trata o seguinte, ó, como o empreendedorismo pode mudar sua vida, tá? Então, a Bel Pesce é uma brasileira, pessoal, ela é dona de uma empresa no Vale do Silício, né, lá nos Estados Unidos. E aí vocês vão ler esse livro, vocês vão conhecer essa Bel Pesce aqui, ó. Agora, o livro são 84 páginas. Vocês conseguem ler o livro essa semana? O que vocês acham? O livro não, né, professor? Agora o capítulo vai. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 18 capítulos. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, ó, na sala, deixa eu ver aqui, ó. São 7 pessoas, né? Ian, o Pedro, o Matheus, Marina. Magdiel Rodrigues, Faltou alguns aqui, professor, mas tudo bem. Tem mais, né? E cadê esses outros? Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. O que é a proposta, tá? Vocês vão ler o livro, só que o interessante era que a gente já deixasse os resumos aqui, ó, de quem vai apresentar na próxima semana. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou colocar lá no chat o que que vocês vão fazer. Vocês vão ler esse livro. Na verdade, o livro está aqui do lado. Eles são 18 capítulos, ó. E vocês vão ter que fazer um resumo de cada capítulo, tá? Vocês vão ler o livro e fazer o resumo de cada um dos capítulos. Isso aqui, ó, são assuntos que a gente ainda vai tratar durante toda a nossa disciplina. A gente tem esse livro aqui. Opa, ele subiu demais aqui. A gente tem esse livro aqui e tem um outro que é o que a gente segue para fazer as outras atividades. Mas no começo vai ser esse aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses capítulos aqui, ó. A gente vai tentar fazer um debate na próxima aula, tá? Vocês vão socializar. Aí eu vou colocar lá no chat, pessoal, os nomes de quem vai apresentar quais capítulos. Pode ser? Então vocês vão ler o livro Beleza. e fazer o resumo desses capítulos, tá? E aí você vai apresentar, eu não sei quantos alunos que tem na sala de aula, mas já vou colocar o nome aqui
de vocês que já estão participando da aula de hoje, quem vai apresentar qual capítulo aqui, tá bom? E aí depois vocês vão postar esse resumo lá no SIGA, tá? É importante que vocês leiam o livro inteiro, é interessante, porque tem muita coisa aqui que a gente vai abordar. Mas aí na próxima Professor, semana... Oi. se eu não me engano, parece que falta 3 alunos só. São 3, né? Então a gente vai ter, deixa eu ver aqui, no total tem 7 aqui hoje, né? Alex, Magdiel, Marina, Matheus, Pedro e o Rian. São 6. Faltam 3, então é isso? Se eu não me engano, Então são 9, tá? Então o que que nós vamos fazer, pessoal? Cada um vai apresentar 2 capítulos, então, tá? Para a próxima aula da semana que vem, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, eu vou colocar o nome de vocês aqui, ó. Assim que terminar a aula, vocês já vão começando a ler o livro, tá? E aí, hoje, se não der tempo, mas amanhã vai dar. 1, 2, aí eu vou colocar o nome de quem vai apresentar os 2. 3, 4, o nome de quem vai apresentar. 5, 6, o nome de quem vai apresentar, tá bom? Então, se são 9 alunos, vai ficar 2 capítulos para cada um, tá bom? Isso a gente vai fazer na próxima semana, tá? Entenderam? O livro, se eu não me engano, já está lá no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ele já está aqui, ó. Já coloquei para vocês aqui. E a atividade 9 está aqui a nossa apresentação da disciplina e está o slide de hoje. Então, fica faltando só eu postar o vídeo, tá? Pessoal, o nosso link vai estar aqui, ó. Esse aqui é o link das nossas aulas. Tá bom? Então, não precisa anotar em lugar nenhum, nem salvar em lugar nenhum. Acessou o conteúdo, acessou o grupo, você já vai ter acesso à nossa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou, assim que terminar a aula, hoje ainda, ou amanhã pela manhã, eu já vou colocar para vocês aqui, ó, o nome de quem vai apresentar o quê? Baseado nesses nomes que já estão aqui na sala de aula hoje, tá? Aí vocês vão fazer só um favorzinho para mim aqui, ó. No final, vocês vão colocar o nome de vocês completo, igual eu estou fazendo aqui, ó. E vai escrever presente na frente, tá? Isso aqui vai ser a nossa frequência da aula de hoje. Beleza, pessoal? O livro já está postado lá para vocês, comecem a ler. O interessante é que vocês leiam todo o livro. Se vocês não conseguirem, mas leiam os 2 capítulos que vocês vão apresentar na próxima aula, tá? Ei, Aí eu já... professor, Diga. sem brincadeira, professor. Se fosse para ler o livro todo, aí duraria muito mais do que uma semana, viu, professor? Então Quase tá um bom. mês. Eu vou dividir o livro, tá bom? E vocês vão ler 2 capítulos cada um, tá? Aí, quando a gente socializar na sala de aula, na próxima quarta, perdão, aí os demais colegas vão estar conhecendo o que está nos demais capítulos, tá bom? Mas se você puder ler o livro todo, ótimo, vai ser muito bom. Beleza, pessoal? Então, registra aí, ó, no chat o nome de vocês e coloca presente na frente aí, tá? Para mim saber quem é que teve presente na nossa aula de hoje. Marina, Pedro, Matheus, faltando mais. Tá bom, pessoal? E assim, agradeço imensamente aí a presença de vocês hoje. Hoje eu falei muito, né? Praticamente falei aí quase que 1h30, eu acho, talvez um pouquinho mais. Mas aí a partir de segunda-feira a gente vai interagir mais, tá bom? Marina, muito obrigado aí. Professor, não Oi. esquece de interromper a gravação. Ah, verdade, verdade. Obrigado, viu?